Olá, pessoal. Eu me chamo Celso Boina, tá? E mais conhecido como Professor Celso Boina. E eu venho aqui para fazer mais uma questão, né? Fazer uma questão do Enem do ano de 2023. Só que antes disso, eu gostaria de pedir para vocês seguirem o meu canal, né? Ativar o sininho, tá? Para que vocês possam receber notificações, né, dos meus vídeos. E curtem, dê um like aí no meu vídeo, né, que assim vocês vão estar me ajudando, ok? E vamos lá, o que interessa. Essa aqui é uma questão de nível mediano para fácil, tá? O texto é muito pequeno, então e tudo que está aqui no texto é importante para se fazer a questão. Então, nessa aqui eu adotei uma estratégia diferente. Não vou sublinhar porque todo texto é pertinente e trata-se de um texto curto, né? Então vamos lá. O texto basicamente fala sobre as aves, né? Fala que as aves ali têm dois tipos de músculo, né? Musculatura vermelha, musculatura branca, tá? E que as aves migratórias têm ali, né, predominantemente a musculatura vermelha bem desenvolvida, ok? Dá um exemplo de algumas aves migratórias, como as garças, os gansos e os patos selvagens, tá? E faz uma breve descrição da musculatura vermelha, tá? Que diz lá que é bastante irrigada, que tem, ou seja, que há bastante vasos sanguíneos, né, nessa musculatura vermelha. Só a nível de curiosidade, por que essa musculatura é vermelha? Porque ela é rica em uma proteína chamada mioglobina, tá? E na mioglobina nós temos partes ali que não são compostas de aminoácidos, ou seja, a parte prostática dela é chamada de M, né? E nessa M nós temos o ferro, tá? Ferro mais 2, ok? De preferência, ferro mais 2. E por conta disso que a coloração é avermelhada, vermelha, tá? Por causa do ferro. Dito isto, tá? Dito isto, eu digo, esta musculatura vermelha, ela é muito importante ali, né, para se obter mais energia, tá? E essas aves migratórias, né, elas fazem grandes viagens longas e para tal ela necessita de bastante gasto de energia, precisa de um consumo muito elevado de oxigênio, ou seja, precisa de um aporte maior de oxigênio, tá? E se eu estou falando de um ser vivo, ok? Que consome bastante energia, quando eu falo de gasto de energia, eu não posso fugir, né, de produção de ATP, dessa molécula, né, dessa moléculazinha que vocês verão bastante ao estudar biologia, tá? Adenosina trifosfato. Tudo isso, com toda essa informação aqui, inicial, já dava para fazer a questão. Por quê? Porque nós estamos falando de um consumo elevado de energia, né? Produção elevada, produção elevada de energia, produção elevada de ATP. Nós estamos falando de reações químicas, bioquímicas dentro de um organismo, né? Que no caso são as aves. E quando se tem essas reações, nós podemos dizer, né, é sinônimo de metabolismo. Então, a gente já mataria a questão aqui, tá? Alta energia, né? Alta produção de energia, alta produção de ATP, né? Um consumo elevado de oxigênio, né? Do gás oxigênio. Portanto, trata-se de metabolismo, você já poderia marcar a resposta. Só que antes de marcar, eu vou falar um pouco mais sobre o assunto, tá?
Vou destrinchar mais a questão. Então, já dei a dica para fazer o Enem, tá? Às vezes você não entende muito do assunto, mas lembra ali que tem bastante energia, bastante produção de ATP, tá, metabolismo, marcou a questão. Mas vamos destrinchar a questão de maneira resumida, obviamente, tá? Mas vamos destrinchar. Quando ele fala lá de musculatura, né? Os mamíferos, as aves, né? Os répteis também, tá? Quando se fala de musculatura, nós temos dois tipos, como está falando no texto, né? A vermelha e a branca, tá? Nas aves migratórias, e na musculatura vermelha, né? Tá ali presente, ela é muito rica em fibras oxidativas, obviamente, né? Se você precisa de um consumo maior de energia, de uma produção maior de energia, você precisa da participação de oxigênio, né? Como falei que precisa de um consumo elevado de oxigênio, então, fibras oxidativas, ok? Reações ali que envolvem o oxigênio. Beleza, galera? A musculatura branca, ela é rica em fibras glicolíticas. Glicolíticas vem lá da glicólise, tá? Que ocorre ali no citosol da célula, né? Ocorre ali no citosol da célula. Só que a glicólise, ela não necessita, né, de aporte de oxigênio. Ela não precisa de oxigênio para ocorrer. Beleza, galera? Então, nós podemos dizer que é uma reação anaeróbia. Ela não precisa de oxigênio para ocorrer, tá? E ela ocorre ali no citosol das células musculares, das células de uma maneira geral, tá? Mas como a gente está tratando aqui de células musculares, né? Nós vamos dizer, né, do sarcoplasma. Aqui, o citosol a gente pode trocar por sarcoplasma, né? Ocorre ali no sarcômero, né? Enfim, outro assunto. Aí a gente já está indo mais para uma outra vertente. Mas aqui, né, a gente pode falar de maneira geral das células musculares. Então, esse citosol aqui, a gente pode ser chamado de hialoplasma e, se tratando de células musculares, do sarcoplasma. Beleza? Então, essa glicólise, ela produz, né, uma quantidade bastante limitada de ATP, mas que, para certas situações, ela é adequada, tá? Para certas situações ela é adequada, mas é uma quantidade pequena, tá? Ela produz 4 ATPs e gasta 2, então tem um saldo aqui de 2 ATPs. Mas como nós estamos falando de aves migratórias, e especialmente, né, ali na musculatura vermelha, né, e reações oxidativas, ou seja, que envolvem oxigênio, beleza? Nós vamos falar dessas reações que ocorrem na mitocôndria, tá? O ciclo do ácido cítrico, ele ocorre ali na matriz mitocondrial, que analogamente, né, a matriz mitocondrial, ela corresponde ao citosol da célula, tá? Não estou dizendo que é o citosol, estou falando que analogamente ela corresponde, né? Um espaço ali no meio desse compartimento, tá? Que é rico em água, rico em moléculas, e ali ocorre bastantes reações químicas, ok? Assim como no citosol da célula, tá? Uma delas é o ciclo do ácido cítrico, ou antigamente chamado de ciclo de Krebs, ok? Temos também ocorrendo ali, né, aqui já é na membrana interna da mitocôndria, ou, sendo mais específico, nas cristas mitocondriais, que são regiões da membrana interna ali que tem dobras, né? São dobradas, tem invaginações, tá? Em que ocorrem essas reações, né? Que é a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, né? São sinônimos, tá? E ela é acoplada à fosforilação oxidativa, tá? E o saldo dessa
dessas reações que ocorrem ali na mitocôndria, né, e que necessitam de oxigênio, assim, depende da literatura, tá? Mas eu coloquei aqui 28 ATPs. Tem autores que colocam, que nessa etapa é produzido mais ATP, 30, entendeu? 30, 36, 36, 34, enfim, depende da literatura, ok, galera? Mas o fato é, na mitocôndria, que é uma usina energética, a gente pode dizer que é isso, uma usina energética, e que usa o oxigênio, que precisa de oxigênio, tá? A produção de ATP é bem maior, né? A usina energética, o saldo energético que é bem maior, produção de energia que é bem maior, tá? Então, por isso que na musculatura vermelha, né, há ali fibras oxidativas nas quais ocorrem predominantemente essas reações que necessitam de oxigênio, tá? Então, você pode dizer que nessa musculatura vermelha tem bastante mitocôndria, tá? Então, dito isto, né, vamos responder a questão, né? A questão é envolvida com o metabolismo. Então, se eles precisam de bastante energia e bastante produção de ATP e bastante consumo de oxigênio, isso envolvido no metabolismo. Então, precisa de um metabolismo elevado, tá? Então, já está aqui marcado, tá? As outras respostas não condizem com esse assunto, ok? São outras abordagens. A letra D é até uma resposta interessante, mas aí está relacionada à musculatura branca, né? Que é uma musculatura branca, é uma musculatura mais de explosão, não é uma musculatura de resistência, né? A musculatura de resistência é a vermelha, beleza? Então, questão feita. Muito obrigado, tá? E até a próxima.